Bom, nós estamos dando continuidade então ao capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. Não é uma questão, como nós já apresentamos na semana passada, a questão 222, é um texto que Kardec nos coloca a pensar sobre a reencarnação. Primeiro, trazendo, como ele mesmo diz, ou excluindo, como ele mesmo diz, a ideia da doutrina espírita, que nós devemos pensar na reencarnação ignorando aquilo que os espíritos nos trouxeram, aquilo que a razão nos diz, se aquilo que ele está trazendo realmente para nós faz sentido, se está alimentando com a nossa razão. E diante daquilo que nós vamos então trazendo a pensar, se o nosso pensamento também está alinhado com aquilo que a doutrina espírita apresenta. Então, no primeiro momento ele diz, vamos nos excluir dos ensinamentos dos espíritos e vamos ver se a nossa razão e se a lógica está alinhada com a ideia da reencarnação. E um outro ponto, se nós vamos pensar, se o que realmente tem mais lógica para nós, uma única vida material ou múltiplas vidas, como experiências acumulando ao longo do tempo. E foi nessa linha que nós caminhamos e vamos seguindo. Então nós acabamos na semana passada nesse pedacinho em cima do item 9, do parágrafo 9. Na questão não tem a divisão, lembremos disso, mas ele coloca assim, vejamos de que lado estão as probabilidades e encareceremos de outro ponto de vista o assunto. Então agora vamos analisar por um outro ponto de vista, unicamente como um estudo filosófico. Então nós não vamos trazer ideia dos espíritos. O que nós vamos olhar aqui e analisar é pelo aspecto filosófico da ideia da reencarnação. Então é o que eu falei, às vezes o texto acaba sendo maçante porque não é pergunta e resposta e exige que a gente fique pensando. E de novo, doutrina espírita não é Kardec escreveu, os espíritos ditaram, nós vamos tomar como verdade. Muitas vezes um ensinamento nós vamos tomar ele como incompreensível e ao longo do tempo nós vamos compreendendo quando aprendemos um pouco mais sobre as leis espirituais. Mas nesse momento nós estamos trabalhando com a ideia da razão. Se o que apresenta o texto está alinhado com o que a nossa razão já considera como sendo certo, tá bom? Então unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos espíritos. Então ele vai trazer a gente de novo a olhar apenas pela ideia da razão, ignorando os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram. Tudo bem? Semana passada, teve alguma dúvida, alguma coisa? Tudo tranquilo, né? Então tá bom. Agora ele traz assim, se não há reencarnação, só há evidentemente uma existência corporal. Então vamos deixar muito claro, só tem como existir uma coisa ou outra. Ou há diversas encarnações, ou existe apenas uma vida material. Morremos, acabou. Se existe a possibilidade de uma encarnação, também há de 2, de 3, de 4, de 5, de infinitas. Então a gente tem que pensar nesse ponto. Porque entender que não é apenas esta vida é abrir o entendimento para que nós vamos ter diversas outras vidas materiais. E cada uma dessas vidas com um objetivo. Senão Deus tem criado inutilmente. Tá? Se a nossa atual existência corpórea é única, só temos uma vida material, a alma de cada homem foi criado por ocasião do seu nascimento. Então, se eu falar que só existe uma vida material, morreu, acabou tudo, quando que a alma foi criada? Então aqui Kardec vai trabalhar da impossibilidade de isso ser uma realidade. Como que a razão não deixa a gente acreditar nisso? Porque se só existe uma vida, a alma foi criada no momento em que o corpo foi criado. Então se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se caberia perguntar o que era ela antes do seu nascimento. Então, não, ela foi criada antes do corpo, que foi até, acho que o Paixão trouxe essa questão,
Tá, então se ela foi criada antes do corpo, se ela já existia antes do corpo físico, o que ela era? Ou aonde ela estava? Ou fazendo o quê? É a primeira questão que a gente precisa responder. Porque nós estamos querendo alimentar a nossa razão. Não é um impositivo de resposta, é alimentar a nossa razão. Tá bom, a nossa alma foi criada no momento do corpo físico. Não. Ela antecede ao corpo físico. Muito bem. E o que ela era? Ela era alma. Ela era alma? Era. Tá. Onde ela estava? Fazendo o quê? Em que estado? De que forma? Então, aí, para ser uma verdade, a gente precisa responder essas questões. E é o que Kardec vai decorrer aqui no texto. E se o estado em que se achava não constituía uma existência sob uma forma qualquer? Então, não existia uma forma, essa alma? Estava em estado nenhum? Ela iniciou realmente, de fato, com o corpo? Não tinha forma, não tinha nada antes? É o que ele está trazendo, né? Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. É igual à luz, ou ela está apagada ou ela está acesa. Não tem meio termo. A luz pode estar mais fraquinha, mas ela está acesa, a corrente está ali. Então nós precisamos responder, ou é uma coisa ou é outra. Ou ela já existia ou não existia. Tá? Se existia, qual era a sua situação? Qual era o estado dela? Tinha ou não tinha consciência de si mesma? Porque se ela não tinha consciência, ela existia? Porque a alma, ela precisa ter consciência. Se ela tinha consciência, ela já guardou as experiências desse período de consciência. Então, se a gente vai defender uma única vida, eu não posso admitir que a alma já tinha uma existência, porque a consciência já estaria ativa. Certo até aqui? Se não tinha, é quase como se não existisse. Porque se ela não tinha consciência, ela tinha individualidade, ela tinha uma identidade. Sem consciência, não existia. Se tinha individualidade, ela era progressiva ou estacionária. Então vamos supor que ela foi criada antes e ela tinha uma individualidade, mas ela não tinha ainda vindo a se unir ao corpo físico, vamos pensar assim. Essa alma, ela progredia ou ela se mantia do jeito que ela estava? Porque se ela manter do jeito que ela estava, vai contra a ideia de Deus no sentido de progresso. Cria uma coisa que não progride. E se progride, de que forma progride? Baseada no quê? Num e no outro caso, a que grau chegara a tomar o corpo? Então, por que antes ela não estava atrelada a um corpo e depois, quando o corpo nasceu, ela se atrelou a um corpo? Será que ela precisou chegar a algum grau, a algum desenvolvimento, e aí nesse desenvolvimento X é quando ela poderia se ligar a um corpo? Ou será que Deus vai criando um monte de alminha lá, e aí quando o corpo vai sendo produzido, vai catando uma alminha e colocando no corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou seja, o começo absoluto da alma é com o corpo físico, ou o que vem a ser o mesmo que antes de encarnar, só dispõe de faculdades negativas. O que são faculdades negativas? Quando eu coloco um não na frente. Eu não penso, eu não existo, eu não sinto, eu não nada. Porque se ela só foi criada a partir daquele momento do corpo, seria o corpo que daria essas experiências. Então ela só traria experiências negativas. Ela nada poderia ter sentido, nada antes. Então só teria faculdades negativas. Então nós vamos perguntar com essas questões. Então Kardec começa elencando a primeira questão. Por que é então que mostra a alma aptidões ou talentos naturais tão diversos e independentes das ideias que a educação lhe faz adquirir? Porque
cada um de nós nasce com, vamos pensar assim, com aptidões diferentes, com talentos diferentes. E são talentos que não são a educação que nos transmite. Se a alma ela é criada neutra, não teve experiência nenhuma antes, todas as faculdades seriam negativas. Da onde ela traz essas aptidões? Da onde nós trazemos certas aptidões que nós temos? Não estamos falando nem daquelas pessoas com aptidões, que é o próximo tópico. Nós estamos falando das aptidões normais que nós vamos tendo, né? Uma facilidade para uma coisa aqui, outro para outra coisa ali, ideias que são já formadas em nós, em outros ainda não. Isso não é um meio da educação, nós já nascemos com isso. Então é o que ele está perguntando. Por que então que se a alma foi criada todo junto para o corpo físico, por que há tantas diversas aptidões, independentes das ideias que a educação lhe faz adquirir? É a primeira pergunta. Da onde vem então as aptidões extras normais? A pegar aquelas crianças que desde pequenos sabem fazer conta, tocar instrumento musical, diversos instrumentos e tantas outras coisas, né? Que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou para aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres. Medíocres é mediana, não é... Medíocres é uma palavra que a gente acaba distorcendo, mas é uma pessoa na média, mediana, né? Durante a vida toda. Se a alma começou no corpo, todo mundo começou do zero. Da onde surge isso? Kardec está só perguntando para alimentar a razão, buscando o lado filosófico. Item 3. Donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que nos outros não existem, não tem ideias já profundas, né? O próprio aspecto filosófico, conhecimentos que alguns já têm, de conhecimento inclusive das leis espirituais, que os outros estão tanto quanto mais distantes, que parece ser uma verdade para uns e para outros parece que nem existe. Da onde vem isso? Se a origem nossa seria física, um corpo físico. De onde em certas crianças o instinto precoce que revelam que para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram? Então, onde vem, por exemplo, aquelas crianças, vamos pensar no positivo e no negativo. Você tem um ambiente de nascimento tão positivo, com tantas virtudes, e às vezes ali tem uma criatura com vícios tremendos, ainda alimentando um instinto terrível. E o contrário também. Pais com instintos terríveis e um filho já com virtudes, ou seja, o meio em que eles vieram não representa o que eles são. Como explica isso, uma vez que a alma ela vem neutra ao corpo físico? Então, até aqui, nós não conseguimos responder as perguntas. Nós não estamos falando da reencarnação até aqui. Nós estamos falando de uma única existência material. Então, essa ideia de uma única vida material tem que alimentar as respostas que nós estamos fazendo. Porque, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Não tem homens que têm mais conhecimento, mesmo fora da educação? Abstraindo da educação normal? Então há uma diferença também na ideia do conhecimento. Cada um de nós traz um nível de conhecimento diferente. Certo? Porque há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino otentoide, ou seja, uma cultura mais primitiva, recém-nascido, e o educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Será que nós conseguimos pegar um selvagem e transformar ele num grande gênio? Numa única vida? Então, como explica esses grandes gênios?
Ou como explicar essa diferença de culturas, de civilizações? Jean, baixa um pouco o ar que eu acho que está calor. Está calor, não está? Tá? Acho que está lá no fundo, lá. Abaixa do meio para trás só. Léo, por favor. Mas é possível você pegar uma criança de uma tribo, uma criança recém-nascida, levá-lo e educá-lo. Só não transformá-lo num gênero. Pensando numa única vida material, quando ele coloca assim, né? Algum dia ele será um Laplace ou um Newton, alguém saindo de uma... Não é nem civilizado, primitivo ainda, né? Então é impossível, né, nós conseguirmos fazer essa... Sim. Porque existe tempo esse tipo de aprendizagem. Isso. Mas é isso aí. Mas o que ele está querendo dizer assim, considerando uma única vida material, uma única existência material, pensando nesse tempinho que nós temos aqui, é possível? Não, porque vai faltar inclusive repertório para aquele espírito poder entender e chegar a um avanço, né? Entender o aspecto de civilização e tudo mais. Então ele pergunta assim, Kardec, ó, qual a filosofia que busca entender o saber através da razão, né? Qual a filosofia ou qual a teosofia que vai trazer as verdades universais das religiões capaz de resolver esses problemas que nós trouxemos até aqui? Essas três questões, que filosofia e que religião, digamos assim, que verdade universal que as religiões professam, que são capazes de responder todas essas questões para trás. Esquece o espiritismo. Ele pediu para esquecer os espíritos. Então, independente da linha de pensamento que nós formos pensar, nós não conseguimos responder essas 6 questões. Então, a partir do momento em que eu não tenho uma resposta, esse caminho deixa de ser verdade, porque eu já provo que aquela linha de pensamento não alimenta essa resposta. Certo? Tudo bem até aí? Então, uma verdade, ela só é verdade quando ela contém verdades. Eu abri 6 lacunas e não existe respostas. Então vamos seguir. É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Certo? Só pode ser igual ou desigual. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo. Então, quando eu olho muitos que defendem uma única existência, vai dizer que aquela pessoa, ela foi beneficiada, mas o organismo dela é que propicia ela ter esse desenvolvimento ou essa aptidão. Ela já veio preparada para essa aptidão, com a genética incrível para aquela situação. É dito que ela tem um talento natural. Um talento natural. Que a genética, que o organismo já veio preparado para aquilo. Mas então, achamos-nos em presença das mais monstruosas e imorais das doutrinas. Por quê? Porque o homem não é um espírito, ele passa a ser o corpo. E quando passa a ser o corpo, eu posso deixar de lado algo que é do espírito. O que é do espírito? A moral. Quando eu coloco que tudo está no corpo, eu posso colocar de lado o aspecto moral, porque a moralidade estaria na essência espiritual. Então, a gente cairia numa doutrina materialista, quando a gente coloca toda a resposta diante do corpo. E o corpo seria só um instrumento da ação do próprio espírito, que é o que carrega a moral. A própria alma é ela que está carregada da moral. O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade dos seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Hoje nós temos
os temperamentos. E nós afirmamos que os temperamentos são definitivos. Então, se eu nasci colérico, eu vou morrer colérico. Então, eu estou colocando que o meu organismo é o que define o que eu vou ser. Não, está falando que é o espírito que é colérico. Então, ele pode se modificar a qualquer momento, os temperamentos não são fixados. Mas tem um problema quando a gente coloca a ideia fixa da matéria como sendo a resposta de tudo. Porque vamos pensar que eu cometa um crime. Se eu aceito a ideia de que tudo é do corpo, quem cometeu o crime não foi eu, foi o corpo. E quem me controla não é o espírito controlando o corpo, é o corpo controlando o espírito. Se as almas são desiguais, é que Deus então as criou assim. Muitos vão dizer isso. Deus criou diferente, porque não sei, porque quis. Cada um tem uma aptidão, mas Deus quis assim, não sei, não quero saber, é um mistério divino. Então o mistério a gente põe aqui em cima, porque nós não vamos responder o porquê. Então muitos vão dizer, se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a alguns? Por que Deus escolheu alguns para ser melhor que os outros? Eu até aceito que Deus criou, então, alguém melhor que o outro, mas eu preciso saber o porquê. Qual é a regra de Deus? Porque se eu não entender a regra, Deus não é justo. E aí ele perde o seu atributo. Ele deixa de ser Deus. Então há um conflito. Essa ideia que nós estamos trabalhando de uma única vida material entra em conflito com o que as próprias religiões pregam. Inclusive ao aspecto moral e na justiça e bondade divina. Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que Ele consagra igualmente a todas as criaturas? Então nós precisamos aqui buscar sentir uma lógica. Quando a gente diz que Deus é justo e bom, eu posso imaginar um Deus que dá mais para mim, para o outro e menos para mim, ou vice-versa? É o que ele está trazendo para nós. Olha, eu estou falando que é um Deus que ama todos os seus filhos iguais. Se ele ama todos os filhos iguais, ele precisa dar oportunidades para que todos cheguem à mesma condição. Admitamos então ao contrário. Então nós estamos falando de uma única vida material, uma unicidade. Agora vamos para a pluralidade. Admitamos ao contrário agora, uma série progressiva de existências anteriores para cada alma. E todas essas respostas que nós estamos buscando se respondem agora. Se eu aceitar a reencarnação, não é a reencarnação que os espíritos trouxeram, é a ideia da reencarnação. Vamos filosofar. Essas questões que eu coloquei até agora, todas elas são respondidas pela reencarnação. Eu tenho uma doutrina que não responde nada e eu tenho uma outra que responde tudo. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. As experiências anteriores viriam pelas encarnações anteriores, viriam agora nessa última encarnação. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contém, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Então, nós já aprendemos sobre reencarnação, sobre encarnação. Deus cria todos nós simples e sem conhecimentos, do ponto zero, todos. E aí nós vamos vivendo experiências, diversas encarnações. Então quando ele traz, olha, tem uns que estão mais adiantados que o outro, porque estão mais distantes do ponto de partida, ou seja, já aprenderam mais, já passaram por experiências a mais, já se melhoraram tanto quanto mais. Então é por isso que eles estão mais avançados. Não é porque Deus escolheu um ou escolheu o outro. É porque ele já fez um movimento de melhora. E isso o coloca numa posição mais distante ou mais evoluída em relação àquele que ainda não.
Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades. Então imagina um aglomerado de pessoas, cada um com uma idade. Aqui dentro, por exemplo, né? Cada um numa idade. Onde cada um terá desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. A única diferença é que nessa analogia, a quantidade de anos vividos é a quantidade de experiências acumuladas do espírito. Então, quando eu olho os mais velhos, a experiência que eles carregam da vida é muito maior do que a que eu tenho. Quando eu olho espíritos que já viveram mais experiências e acertaram no caminho do bem, eles trazem muito mais conhecimento do que eu. É a mesma visão que a gente tem da vida material, nessa diversidade de idades, né? As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para o do corpo. Reúne em certo dia 1 milheiro de indivíduos, 1000 pessoas, né? De 1 a 80 anos. Então pega lá, 1000 pessoas, desde 1 ano até 80 anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao que o reunistes e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Então, vamos colocar aqui, tem de 1 a 80. Vamos lançar um véu sobre todos nós. E aí vai falando um, vai falando o outro, vai vendo o conhecimento que um tem, o conhecimento que o outro tem. Será que eu vou achar que todo mundo nasceu no mesmo dia? Mesmo que eu afirme, olha, todo mundo está embaixo dessa tenda aqui, todo mundo nasceu no mesmo dia. Aí eu vou analisando as experiências, o relato de um, o relato do outro. Será que fica tão difícil eu entender que não são todos nascidos no mesmo dia? Será que não são todos da mesma idade? Eu falo, bom, esse repertório que você está me falando aqui, você está falando de brincadeira, você está falando de escola, você está falando, essa é a tua experiência. Aí eu estou ouvindo alguém falar sobre os netos, bisnetos, eu estou ouvindo alguém falar sobre negócio, sobre empreendedor. Aí eu falo, bom, todo mundo nasceu no mesmo dia? Tem a mesma idade? Então, ainda que eu não esteja vendo esse mecanismo de diferença de idade, quando eu analiso o que cada um traz de conhecimento, de experiência, fica muito claro que não são todos criados no mesmo momento. E nem todos partindo do corpo físico, por exemplo, do zero absoluto até onde nós chegamos. Tem coisas que eu estou lendo, que eu, de repente eu bato o olho e falo assim, isso aqui, daqui eu trago esse conhecimento de outros tempos, porque eu nunca tinha tido acesso a esse conhecimento nessa encarnação e faz tanto sentido. Isso para mim não é novo. É uma verdade incontestável. Para mim não tem como eu imaginar que não seja isso. E assim em diversas áreas, diversas pessoas. Perguntareis naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros e jovens outros, instruídos uns, outros ainda ignorantes, né? Então, quando a gente não sabe do passado, nem o que está embaixo do véu, como ele colocou, nós não conseguimos saber o passado. Então, eu olho hoje para cada um, eu não sei o passado, mas nós sabemos que cada um de nós tem um período inicial diferente um do outro que não foi com o corpo físico. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade, ou seja, justiça divina. É que apenas vemos o presente e não o passado. Então, quando eu olho apenas para o presente, eu posso achar que a justiça divina não está muito alinhadinha, porque eu estou olhando só os dias de hoje. Mas quando eu entendo que aquela alma, aquele espírito, ela está vivendo uma jornada e começou muito antes, né, nesse corpo físico que ela está agora, eu começo a entender que a justiça divina não tem a ver apenas com o presente. Porque senão eu teria que mais uma vez matar a ideia de justiça divina.
A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita. A essa ideia que nós trouxemos, tem algum sistema ou alguma suposição que possa realmente sanar as nossas dúvidas, sem ser a ideia da reencarnação? Então, quando a gente olha pela ideia da reencarnação, essa ideia que nós trouxemos da analogia que Kardec coloca, só é possível quando a gente aceita que a alma já existia antes desse corpo físico. Já teve outras experiências. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Qual que dá a explicação dessas diferenças de forma simples, natural e lógica? A reencarnação. Será racional preferir-se as que não explicam àquelas que explicam? Se nós precisássemos escolher uma linha de pensamento que não nos responde e uma que responde, por qual nós iríamos? Esquece doutrina espírita. Nós estamos falando, filosofando aqui. Se eu já entendi que uma não me atende e que a outra me responde, qual eu vou escolher? A que responde. Independente de quem veio, porque foi o Kardec falou, esquece os espíritos, porque essa ideia não veio agora, já existia muito antes. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Será que o pessoal que achava que existia reencarnação na antiguidade, existia alguém, ou alguns, que filosofavam, né? Ou aceitavam que existia, ou acreditava que existia, porque acreditava que vem do pai do filho, vem da criança. Não, nós tínhamos, até o começo desse texto, ele vai trazer muito a ideia de Pitágoras, né? Ele fala, Pitágoras já defendia, depois ele vai trazer a ideia dos egípcios, né? E aí ele vai trazer, quer dizer, isso é uma coisa que remonta aos tempos, desde sempre, por se tratar de uma lei natural. E é a partir do tempo, antes de Jesus, né? E aí, ao passar do tempo, a humanidade vai colocando o seu modo de entender e de acordo com o seu interesse pessoal e vai criando isso, né? Mas aí ele mesmo diz no começo, por que se mantém isso? Porque é uma verdade, porque as mentiras com o tempo vão sendo desmentidas e vão caindo. Então, qual é o grande ponto aqui? Quando alguém fala, não existe reencarnação. A primeira questão é, eu aceito, me prova que não. Porque provar que o inverso é só colocar as questões e falar, me responde. Então o processo é sempre esse. Não sou eu que tenho que provar que existe, é você que precisa provar que não existe. Porque é uma lei natural. Para mim, a lei da gravidade, ela existe. Se alguém falar que não existe, teve um tempo aí que teve um maluquinho que falava que não existe. Então ele precisa provar que ela não existe, porque ela está aplicada em tudo. Ela é uma lei natural. Tá, então é sempre esse contraponto que a gente tem que trazer. À vista da sexta interrogação acima, diriam naturalmente que os Hotentotes é de raça inferior. Então tinha a ideia lá das etnias, mais na parte da África, geralmente da pele negra, que imaginava que eles, por ser um povo nômade, né, fora da civilização, eles fossem uma raça menos evoluída. Então tinha aquela ideia das raças, né? Tal ideia é melhor, tal raça é mais evoluída, tal raça é menos evoluída, né? Perguntaremos então, se os Hotentotes é ou não um homem. Porque nem considerava eles da raça humana. Então Kardec vai fazer assim, ó, é ou não é homem? Porque muitos falam, não são. Então aí entra o que ele vai colocar agora, ó. Se é, por que a ele a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica, que seria mais os brancos, né, os europeus?
Então, o primeiro ponto é, eles são humanos? São da raça humana? Se são, por que Deus privou ele de certos privilégios? É um ponto. Se não são considerados humanos, por que muitos os tentam fazê-los cristãos? Em resumo, por que muitos querem cobrar a moralidade deles? Então, se querem se cobrar a moralidade desses que se imaginam ser de raças inferiores, tem que considerar que é da mesma raça. Se não são da mesma raça, precisa entender por que Deus não deu condições para eles, então, evoluírem. A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mais civilizados, menos civilizados. Porém, todos suscetíveis de progredir. Não é este princípio mais conforme a justiça de Deus? Eu imaginar que existe uma única raça humana e que os outros não são, ou que Deus construiu uma raça mais evoluída e uma raça menos evoluída? Não é melhor eu imaginar que aqueles que não são civilizados, aquele povo da época que não era civilizado, eles só estavam numa condição ainda inferior quanto à ideia de desenvolvimento espiritual? E quando nós olhamos um ao outro aqui, cada um de nós também está num nível espiritual. É que nós temos o costume de olhar e imaginar que todo mundo está igual. Vimos de apreciar a alma como relação ao seu passado e ao seu presente. Até agora nós estamos olhando o presente da alma e o passado da alma. Então, se a alma existia antes do corpo ou não, e olhando para a situação atual, as diferenças que existem de um para o outro. O que Kardec vai propor agora é, vamos olhar então para o futuro? Vamos pensar no que muitas religiões estão dizendo quanto ao destino dessas almas? Vamos pensar para frente? Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Então, quando eu vou olhar para frente, as doutrinas que estão apresentadas para nós não respondem também à ideia do futuro. Fica um vácuo em explicações. Então, primeiro, se a nossa alma atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, qual, na vida futura, as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que lhe caiba? Uma diferença cultural tão grande quanto a ideia das civilizações, como ele bem coloca para nós, entre os selvagens e os civilizados. Será que quando se fala em felicidade eterna, os dois terão condições de chegar à felicidade eterna nas doutrinas que são ensinadas? Esquece agora a reencarnação. Uma única vida material, uma única existência. Os civilizados e os selvagens, ambos terão condições de chegar à felicidade eterna, ir aos céus? Vamos trazer assim, se for melhor. Se for um céu para cada um, tá bom. Não, eu digo um céu diferente, então... Teria dois tipos de céu, né? Aí já entraria em contradição com a própria ideia. Mas eu tenho certeza que aquele ainda no estado primitivo, ele seria incapaz de adentrar a um padrão estipulado pela própria igreja quanto a entrar no céu, em uma única existência. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, virá a ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? Será que a falta de tempo limita a ideia do progresso? Porque às vezes tem pessoas que vivem muito pouco, né? Existem outros que vivem muito mais. Será que a falta de tempo impossibilita o progresso? Quer dizer, eu desencarnei, eu morri,
e eu não posso continuar progredindo? Eu não tive tempo hábil para aquilo. Mas muitas vezes, por eu não ter tempo hábil, eu não cometi nenhum pecado. E aí eu fui direto para o céu. E aí teve alguém que precisou viver até 100 anos, se esforçando por melhorar todo dia, e também vai para o céu, para o mesmo lugar. Então seria melhor ao nascer todo mundo já morre, porque aí já vai tudo para o céu. Porque não haveria justiça uma pessoa viver 5 anos e uma 100 e ambos irem para o mesmo destino. Qual é a justiça divina? O que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisa cuja existência não dependeu dele? Aqui ele não está dizendo que ele é mau porque ele quis ser mau. Ele cometeu o mal porque ele ainda não conhece o bem. Praticou o mal por não ter podido instruir-se. Então ele vai ser condenado, ele nem conhecia nada. Para ele o mal era o estado correto, natural. Então ele vai ser condenado e ele não tem oportunidade nem de conhecer, porque nós falamos, porque nós estudamos, nós estamos no meio. Mas tem pessoas que o mal é o que alimenta ele o tempo todo ainda. A ignorância é muito grande. Então, ao morrer, uma única existência, uma única vida, ele será condenado e não tem oportunidade de melhorar e nem de conhecer o que nós já conhecemos, por exemplo. Não tem justiça. Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Mas em contraposição, a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Isso dá um alívio, porque a gente olha para a humanidade, a gente está entendendo o que Kardec colocou aqui. Milhões vão seguir do jeito que está, enquanto um vai encontrar a luz, vai entender e buscar se melhorar. Então, mas em contraposição, a um que ficou esclarecido, milhões de outros morrerem todos os dias antes que a luz lhe tenha chegado, sem que a orientação moral tenha chegado. Qual a sorte desse último? Que a educação moral não chegou. Serão todos tratados como condenados eternos? E no caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica dos outros? Se eles não forem ser condenados eternamente, o que eles fizeram de melhor do que os outros que se esforçaram para chegar ao céu? Que sorte aguarda os que morreram na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor? Sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Uma única experiência material. Aí uma criança de repente morre. Ela vai para o céu. Mas eu olho para aquilo, meu coração está meio pedrificado, eu falo, não, mas ele não passou nenhuma dificuldade na vida. E eu passei todas. Que justiça é essa divina? Uma única vida material. Esquece reencarnação. E vai para o céu? E eu um deslize e vou ser condenado eternamente? É o caso do nascimento. Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Tira a doutrina espírita. Qual doutrina responde essas perguntas? Desconheço.
Então Kardec, a pergunta dele é justamente essa, ele está buscando uma solução para isso, né? Qual é a doutrina que soluciona tudo isso? O passado das almas, o presente das almas e o futuro das almas. Uma doutrina, o que é considerado verdade, tem que responder tudo aquilo que lhe é apresentado, como lei divina, como lei natural, não é algo inventado, provado. Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará em conformidade com a justiça de Deus. O que se não pode fazer numa existência, far-se-á em outra. Assim é que ninguém escapa à lei de progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém ficará excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Essa vai direto para quarta-feira. Então, ele está falando da lei de Deus, uma lei natural aqui. Por que a reencarnação alimenta a lei natural? Porque ela não escapa da lei de progresso, que é a lei que Deus coloca para tudo, inclusive para o mundo material. Cada um é recompensado segundo o seu merecimento real. Então não é porque um foi privilegiado ou porque o outro foi, não. Eu vou evoluir, eu vou sendo feliz, né? Eu vou encontrando paz a partir do meu merecimento pessoal. Não é porque Deus me deu essa condição ou não. E que ninguém fique excluído da felicidade suprema. Então aquela ideia de que foi condenado acabou, não. A reencarnação alinhada com a lei divina vai dizer que nós vamos ter sempre oportunidades de chegar a esse estado de felicidade suprema, a que todos podem então aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Porque independente das dificuldades que eu vou encontrando, são essas dificuldades que me propiciam continuar avançando, evoluindo. Então, independente do que eu encontrar no caminho, eu vou continuar seguindo e evoluindo. Não vai parar. Porque às vezes eu vou encontrar um obstáculo tão grande, uma tentação tão grande e eu vou cair. E se eu cair nessa tentação e eu imaginar a ideia de uma condenação eterna, eu não posso retornar para poder seguir a jornada evolutiva. Então estaria rompendo a lei de progresso também. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram soluções. Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja, alegar-se-á talvez que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação. Tá, então pode ser, tudo bem, nós já trouxemos até aqui. Só que a Igreja diz que não existe reencarnação. Então pode ser que a Igreja vai alegar que não existe. Até aqui, o que dizem que existe não responde nada. E o que responde, muitos vão dizer que não existe. Está tudo certo. Logo, não admite a doutrina da reencarnação. Logo, ela subverteria, ou seja, vai dizer que a Igreja por si só se destruiria nessa ideia da reencarnação, a religião moral. Não temos o intuito de tratar desta questão nesse momento. Então Kardec não vai trabalhar essa ideia religiosa imposta pela Igreja nesse momento. Quando a gente busca o céu e o inferno, a primeira parte do céu e inferno, quando traz as teorias ali, é interessante. Quem quiser ver Kardec confrontando as doutrinas, é uma delícia. Tá? Então fica o convite à primeira parte do céu e inferno. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Tá bom, a Igreja diz que não é uma realidade, tá tudo certo. O que basta para nós é entender que ela é racional, responde às questões pela questão da razão e ela apresenta o aspecto moral também. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se contra a opinião universal e o testemunho da ciência
se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? A religião não acreditava nessa ideia, na própria ideia do Sol. Imaginava-se que a Terra era o centro de tudo. Só que a partir do momento em que a ciência vai evoluindo, prova-se que a Terra deixou de ser o centro de tudo. E a igreja tinha 2 opções. Ou ela deixava a ciência seguir e explicava de outros modos, ou se ela ficasse defendendo a ideia, ela entraria em ruínas. Por um bom tempo, a ideia do heliocentrismo, que é essa ideia que a gente conhece hoje, do Sol como centro e o resto rodando ao entorno, muitos que defendiam isso foram presos e ficaram presos, né? Tá? Então, quer dizer, a igreja por muito tempo tentou controlar e dizer que isso era uma mentira. Por quê? Porque isso deslocava o céu e o inferno de local. Porque eu imaginava um céu acima, imaginava um inferno abaixo, e quando a gente vai conhecendo o universo, onde está o céu e onde está o inferno? Então eles precisaram mudar um pouco essa ideia, mas se você perguntar até hoje onde está o céu e o inferno, não há uma resposta. Se houver, ela não é lógica e não responde. Então é o que está dizendo, olha, está tudo certo. Vai chegar um momento em que a incredulidade vai ser tão grande por não ter respostas, que ela vai ter que voltar atrás e falar, não, realmente aqui ó, teve uma alteração, um equívoco, teve um concílio que alterou aqui e vamos seguir o entendimento. Tá? Pode falar. Não. Tudo bem? Que crédito teria merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e o que os impusesse como artigo de fé? Logo que a evidência se patenteou, a igreja prudentemente se colocou do lado da evidência. Então, uma hora que foi mais do que comprovada, que todo mundo pode comprovar, a igreja se deslocou de ideia e falou, não, nós também concordamos então. Uma vez provado que certas coisas reais são impossíveis sem a reencarnação e que alguns pontos do dogma religioso não podem ser explicados a não ser por este meio, cumpre-se admiti-la e reconhecer que é meramente aparente o antagonismo entre a doutrina da reencarnação e tais pontos. Uma vez em que muitas verdades só são respondidas através da reencarnação, é um erro da própria igreja dizer que é uma mentira a ideia da reencarnação. Porque ela não vai contra a religião. A doutrina espírita ela vem como instrumento da religião. Então muitos imaginam que a doutrina espírita é mais uma religião diante de um cabedal de concorrência entre as religiões. E não é isso. A doutrina espírita é um apoio ao entendimento das religiões. Porque se a gente pegar a doutrina espírita como uma religião como nós entendemos, a gente precisa pôr vários dogmas lá dentro. E é justamente ao contrário. A visão que a doutrina espírita nos traz, os ensinamentos, faz com que a gente compreenda as outras religiões pela ótica correta. Só isso. Então não há um conflito. Não da parte da doutrina espírita. Né? Tá? Mais adiante, mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separa a religião, e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, às primeiras vistas, pareceram desmentir os textos sagrados. Nós não falamos também dos 6 dias da criação, né? Porque quando a gente olha as eras geológicas, os históricos, né, dos solos, é impossível, levado ao pé da letra do que está diante dos evangelhos, do Antigo Testamento, é impossível que aquilo tenha acontecido ao pé da letra. Aí eu tenho que buscar uma chave para interpretar aquilo, para chegar ao entendimento. Como é possível? Somente diante do avanço da ciência que vai nos dando condições de entender.
Então hoje é impossível falar que a Terra foi construída em 6 dias. Certo? Mas ainda tem muita gente que pensa assim, né? Infelizmente ou felizmente ainda que insistem nessa ideia. Exato. Ademais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Então nós encontramos muitos pontos sobre a ideia da reencarnação trazida, abordada pelo próprio Cristo, nos próprios Evangelhos. Então não é uma coisa que vem só depois. O próprio Cristo falou disso, falou sobre essa lei. Só que quando a gente retira pedaços ou interpreta ao nosso bel prazer, ao pé da letra, muitas vezes a gente não entende. Então, se eu vou interpretar tudo ao pé da letra, o Evangelho, o Antigo e o Novo Testamento inteiro tem que ser ao pé da letra. Inclusive o Antigo. Aí eu aceito. Se for tudo ao pé da letra, tá tudo certo. Só que nós vamos viver uma barbárie. Então, se a partir do momento em que eu escolho o que é ao pé da letra, o que não é, eu entendo que tudo ali é código, é tudo interpretação. E para interpretar eu preciso de uma chave de entendimento. Eu fujo da fantasia. Tá bom, eu posso não entender isso aqui agora, mas eu não vou colocar a minha imaginação, vou deixar de lado. Quando eu ganhar conhecimento, quando a humanidade evoluir, quando a ciência trouxer, aí eu vou voltar de novo nessa ótica e vou entender. Era possível entender algumas coisas quando eu não entendia a lei do mundo material, por exemplo? Não. E se eu não entendo a lei espiritual, tem muitas coisas que eu também não consigo entender. Nós vamos ter que voltar de novo. Existe Deus, Espírito e matéria. Para que tudo esteja em harmonia, tem que ter uma lei material, uma lei espiritual. Então a gente começa a entender um pouquinho de cada lei, mas se eu não entendo, eu não tenho como interpretar o que estava escrito ali. Então ele vai trazer uma passagem para nós, né? Nós já até trouxemos ela. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, ele colocou entre parênteses aí bonitinho, porque ali houve um fenômeno mediúnico, explicado pela doutrina espírita através das leis espirituais. Quando desciam da montanha, Jesus lhes fez esta recomendação aos discípulos: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. O primeiro papel aqui para a gente analisar é ressuscitado dentre os mortos. É ressurreição, ele vai voltar no corpo físico, tá bom. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Elias ia ter que voltar, né? Antigo profeta, né? E ele ia ter que retornar. Então falou: olha, muitos estão dizendo que Elias precisa voltar. É primeiro preciso que venha Elias. Respondeu Jesus então: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Tá tudo bem, Elias precisa vir para restabelecer, para ser um precursor, para abrir caminho para o Messias, que era o próprio Cristo. E que a maioria, quase todos, não percebiam como, porque aguardavam ainda a vinda de Elias. A vinda, mas Elias já tinha morrido. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Mas se ele ia vir com o mesmo corpo, obrigatoriamente tinham que ter conhecido Elias. Leonardo morreu. Aí daqui a pouco eu volto aqui do mesmo jeitinho. O Leonardo está aí. Não reconheceu, mudou de fisionomia? Mudou de corpo. Então, quando a gente começa a olhar e interpretar o que está escrito, a gente começa a entender que é o óbvio, é o que a razão nos traz, né? A não ser que eu vou pensar que algo sobrenatural seja possível. Um corpo que já se decompôs voltar de novo e se apresentar. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem.
compreenderam então que seus discípulos que era João Batista que ele lhes falava. Então, Jesus falava de João Batista, mas ele falava que Elias já tinha vindo. Então, quem veio no lugar de Elias? João Batista. Então, se Elias ia vir, ele não podia chamar João Batista, ele tinha que chamar Elias. Se ele chamou João Batista, alguma coisa teve diferente. É um outro corpo? Uma outra vida material? Uma outra pessoa que seja? Mas a mesma pessoa não seria então. Pois que João Batista fora Elias, coloca Kardec aqui, né? Houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Ademais, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivos para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado todas as crenças encontrar. Ainda que todas as crenças possam encontrar essa ideia, nós vamos vivê-la ela independente de qualquer coisa. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. O ensino dos espíritos tem a sua base, o seu centro, né, dos valores cristãos, ou seja, está alinhado com aquilo que Jesus trouxe. Então o espiritismo ele é cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio dos homens, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Então, imaginar que a doutrina espírita é contra as religiões mostra uma certa ignorância. A gente pode achar que não. Eu compartilhei com algumas pessoas o que nós recebemos em redes sociais em relação à ideia de doutrina espírita. E tem umas que eu acho até bonitinha, porque eu falo assim, olha, eu vou rezar para que Deus cuide da tua alma. Eu falo, reza que eu estou precisando. Essa é a mais bonitinha, assim. Então, para nós, é algo que a gente já tem conhecimento, mas quando sai daqui, não vai que é coisa do demônio. É daí para cima. Faz o que? Faz uma semana que nós tivemos alguns episódios nesse sentido. Daí para baixo. Né? Daí para baixo. Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita, que para certas pessoas carecem de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. Não é porque os espíritos falaram que eu vou captar isso como verdade e vou viver. É o que eu sempre falo. Pouco importa se veio dos espíritos, poderia ter vindo de um humano. Se aquilo faz lógica, se tem razão, está tudo certo. É o que ele coloca agora. Ó. É porque essa doutrina nos parece a mais lógica e porque só ela responde questões que até então não tinha soluções. Não tinha resposta. Então, por que eu vou ficar com alguma outra coisa que não me dá resposta? Eu vou seguir aqui. Tá bom, se daqui 1000 anos eu ver que não teve sentido, tudo bem. Aí eu vou alimentar minha razão. Por enquanto é o que tem respondido todas as questões. Ainda quando fosse da autoridade de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado e não teríamos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Em sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem o amor próprio, com o que se obstina na sustentação de uma ideia falsa. Então, muitas vezes o orgulho fica tentando sustentar uma coisa que não tem resposta. E isso traz mais erro, mais prejuízo do que aceitar uma verdade. Assim também, tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecera contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos por experiência
que não se deve aceitar cegamente tudo o que vem dos espíritos, da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo o que procede dos homens. Então não tem diferença o que vem dos espíritos do que vem dos homens. Tudo eu trago para o crivo da razão. Kardec dispensou diversas mensagens e comunicações que não passou pelo crivo da razão. Muitas delas, inclusive, sobre a ideia do plano espiritual, como se desenhavam. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógico. Outro, no entanto, ela apresenta o de a confirmarem os fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e racional revela a quem se deu o trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante dos quais não há mais lugar para a dúvida. Então, o que Kardec sempre pede para nós? Por que é uma doutrina de observação? Vamos observar os fatos, vamos observar os encarnados primeiro. Cada um tem uma aptidão, cada um tem um desenvolvimento, como nós já trabalhamos. Tá, e agora? O que eu posso observar mais? Vamos olhar os espíritos? Vamos analisar o que eles nos trazem? As diferenças de cada um? Vamos ouvir o que eles estão falando quanto à ideia dessa encarnação e de outras? Vamos buscar a veracidade disso? Então, reencarnação é algo provado. Agora, depende o meio que a gente quer provar. Pelas ciências tradicionais, as ciências tradicionais vão analisar matéria. Se eu quero analisar o espírito, eu preciso usar da ciência espírita. São dois elementos, material e espiritual. Eu não consigo utilizar leis espirituais baseadas na lei material, nem ao contrário. Quando esses fatos se houverem popularizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência, e os que se lhes colocaram em oposição, verão-se constrangidos a desdizer-se. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça de Deus, que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de São João, lá no capítulo 3. Nós também já trouxemos essa passagem. Respondendo a Nicodemos, diz Jesus: em verdade te digo, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Esse nascer de novo pode ser em espírito, mas aí um selvagem ele vai conseguir nascer de novo em espírito, numa única vida material e chegar a ver Deus? Então não é nascer de novo em espírito que ele está falando aqui. Porque senão eu tenho que aceitar que um selvagem sem conhecimento ele vai chegar a uma condição que colocaram como meta para poder, então, chegar à perfeição, chegar a Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Quer dizer que alguém tem uma idade mais avançada, então não pode melhorar-se espiritualmente? Ou então não é desse nascer espiritual que ele está falando. Ele está falando do corpo físico realmente. Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para renascer espiritualmente sem entrar em ventre nenhum. Ou melhor, não precisa nem sair de ventre nenhum. Saiu de um só, pronto. Para nascer segunda vez, respondeu Jesus: em verdade te digo, que se um homem não renascer da água, vocês lembram qual é o simbolismo da água? Nós falamos lá atrás. Vou ajustar o simbolismo aqui. Em verdade te digo, se um homem não renascer da matéria, a referência é material, e do espírito, matéria é corpo físico, né?
O espírito é o espírito, né? Não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é material é material. O que é nascido do espírito é espírito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os dois elementos que existem no universo, que a gente está sempre falando. Não te admires de que eu te tenha dito isso. É necessário que torneis a nascer. E aí ele fala para nós lermos sobre a ressurreição lá na questão 1010. Vou deixar de liçãozinha de casa. Mas ele vai simplesmente dizer que é a impossibilidade de você retornar a um corpo físico depois que ele tenha já se decomposto e todos os elementos que faz parte compõem o corpo. Não tem como você reunir eles todos de novo ali e voltar ao mesmo corpo. Já pensou se bate um ventinho e aí um átomo de alguma coisa vai longe e fala, não tem como ser igual? Então, como seria, é mais ou menos isso que Kardec vai trazer para a gente lá, tá? Tudo bem?